bem, pessoal? Bem-vindos a mais um Papo de Corredor aqui no DWV. Eu sou o Dagoberto Fagundes, estou com esse time de elite podcastal, João Varela. E aí, galera? Beleza? Beleza pura. Isabela Piccoli, nossa musa da comunicação, tudo bem? Boa noite, galera. Tudo bem, Dago? Maravilha. E aí, Isa? O corretor ele pode ajudar de que jeito a gente a manter esse podcast no auge? O corretor que chegou agora aqui no nosso canal provavelmente vai se deparar com o QR Code aqui, que se ele apontar a câmera do celular, ele vai poder baixar o maior aplicativo destinado para o segmento imobiliário do Brasil. Sim, estamos em todo o Brasil. Só que você tem que ser corretor de imóveis, tá? Então, aponta a câmera para cá, faz o download, é gratuito, mas só se você for corretor de imóveis, beleza? Beleza, valeu. João, nós temos um patrocinador aí para agradecer, né? É isso aí. Quem que é? Então, nós gostaríamos de agradecer a MWM aí, ao Martin ali. Uhul! Aê, Martin! E é isso aí. É isso aí, com batatinhas fritas. Ela trabalha há 8 anos auxiliando loteadoras e corretores em lançamentos e ativação de negócios imobiliários. Sua abrangência vai do norte ao sul do Brasil. Já chegou a vender 18 lotes em um dia. Foi tema do DWV no Instagram como a rainha dos loteamentos. Resumindo, trabalha com consultoria estratégica e como vender e para quem vender. Seus melhores cases, loteamentos falidos, mas que bem trabalhados tiveram 100% de venda. Colocou o loteamento do Chitãozinho Chororó no DWV, o Evidências, né? E diz que corretor tem que se apropriar de sua carreira e bater no peito o orgulho de ser corretor. Bem-vinda, Priscila Pereira. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. E aí, tudo certo? Tudo certo. Esse título aí foi a Isa que colocou, né? Não é bem assim. Com a sua autorização, com a sua autorização. E sem falsa humildade aqui, né? É verdade, porque a mulher que roda o Brasil inteiro e traz esses grandes loteamentos loteadoras, né, pro DWV, merece esse título. Merece. Então ela é a nossa embaixadora das loteadoras, né? Então, Show. obrigada por ter vindo, tá, Pri? Eu que agradeço o convite, Isa. Tá disposta a responder tudo? Tudo, vamos abrir a caixa preta. Então, vamos embora. Legal. Então, tava olhando o seu Instagram outro dia, ou dia desses, né? E me deparei com uma postagem. Você falou assim, você colhe aquilo que planta. Hã? Mas que tinham sabotado essa horta. Hã? Gente, sabotaram minha horta. Eu não plantei tudo isso. Uau! Conta mais pra gente, Pri. O quanto é uma colheita feliz? Bom, uma colheita feliz é tipo esse case, né? De 18 terrenos vendidos para um cliente só num dia só. Show. Mas eu gosto muito de usar o humor na minha rede, né? Eu acredito muito no potencial do humor para entreter. Porque antes de mais nada, né? Antes da gente olhar para o Instagram como conteúdo, como negócio, ele é uma rede de entretenimento. Uhum. Então, eu gosto de utilizar o humor no dia a dia para entreter os usuários, para atrair as pessoas e levar de uma maneira divertida a minha mensagem. Show, legal, é isso aí. Muito legal. Prazer te receber de verdade. Agora a gente está louco para saber das tuas técnicas, das tuas manhas, de dicas de mercado, enfim, como é que é o teu universo, né? Vamos começar com a Isa. Isa, você com certeza recebeu muito feedback no Instagram pra gente. Recebi algumas perguntas, Vamos lá. Mas eu gostaria que você se apresentasse, Pri, porque o pessoal ainda não entendeu quem é Priscila Pereira e o que ela faz. Acho que a galera não sacou ainda, né? A gente fala, tal, que tu vendeu loteamento. Mas conta pra gente o que você faz a partir do momento que uma loteadora contrata a mentoria da Priscila. Bom, vamos lá. Voltando um pouquinho atrás, né, eu iniciei a minha carreira no mercado imobiliário numa construtora, né, e lá eu construí essa profissão, né, essa consultoria comercial para loteamentos, que hoje ela está um pouco mais abrangente. Então, o que acontece? Eu até deixei e fiz um vídeo para explicar, porque para as pessoas é muito difícil entender o papel do coordenador de vendas, do coordenador comercial numa empresa, numa construtora ou loteadora, porque tem também na construção civil. O que acontece? A gente faz a ligação, a gente faz o elo, né, a comunicação entre o mercado, os players de vendas e a construtora. Então, toda a estratégia de vendas,
todo o relacionamento, tudo aquilo que é operacional e estratégico fica na mão do coordenador. E ele vai direcionando a venda de acordo com a necessidade da loteadora. Certo. E perguntaram aqui se todo corretor de imóveis está preparado para vender terreno. Todo corretor de imóveis está preparado para vender, né? Vender terreno, a gente acaba trabalhando sempre com dois públicos, né? Na maioria das vezes. Ou a gente está falando com um investidor, ou a gente está falando com o consumidor final, né? Mas todo corretor de imóveis, sim, está preparado para vender terreno, desde que ele estude o produto. Porque a gente só consegue vender aquilo que a gente tem conhecimento. Então, a resposta é sim, mas ele precisa estudar. Exato. E Deixa eu só aproveitar, Isa, esse gancho aí sobre loteamentos. Dentro de loteamentos, qual é o perfil de cliente que você acaba trabalhando? E como que se dá a dinâmica de atendimento desse tipo de cliente? Bom, o perfil, assim, é sempre que a gente vai lançar um empreendimento, começa... o marketing, né, é muito bem trabalhado. Então, a gente começa a despertar esse desejo, né, na cidade. Porque, sim, ele mexe com a infraestrutura urbana da cidade. Sim. Certo? Então, muitas pessoas, a gente está sempre vendendo uma aposta de progresso. Então, as pessoas, elas querem apostar junto porque elas sabem que vai haver valorização e ganho de capital. Então, nesse primeiro momento de lançamento, a gente está sempre conversando com o investidor. Porque o investidor, ele aposta junto com a loteadora. Ele tem uma visão mais profissional do negócio, de certa forma? Exato. Na verdade, assim, é ganho de capital mesmo, sabe? Porque a valorização de um empreendimento, ela acontece em torno de 7 anos, de 5 a 7 anos para povoar. Só que a valorização do empreendimento, ela acontece durante o período de obra. E a gente está falando aí de, no mínimo, 30%. Então, a gente está sempre, inicialmente, conversando com o investidor e, obviamente, com o consumidor final, que, naquele primeiro momento, ele já quer se preparar para a construção dele quando ele receber o empreendimento. A dinâmica de atendimento, eu gosto muito, e acredito que isso não vai deixar de existir, é o plantão de vendas. Sim. Né? A gente sempre faz um plantão de vendas. A gente tem exemplo aqui em Camboriú, que tem um empreendimento aqui que tem um plantão bem bacana, bem bonito, uma sala bem bacana que traz o encantamento para o cliente. Né? Porque tem um desafio aí em vender terreno que é... Eu gosto de dizer o seguinte: quando você está vendendo um prédio, né, um empreendimento vertical, a cada laje que vai subindo, você vai conseguindo aproximar o cliente daquilo que ele vai receber. Ele enxerga, né? Ele enxerga, você tem um apartamento decorado. E o terreno, o loteamento, não. Ele fica aí mais de um ano na terraplanagem, se não mais, e toda a movimentação acontece por baixo do solo, então o cliente não consegue ter essa aproximação. Então, eu aposto muito em inovação dentro do plantão de vendas para encantar o cliente e aproximar ele daquilo que ele vai receber. E o que é inovação dentro do plantão de vendas? Esse exemplo que eu citei ali é uma sala que parece assim um cinema, sabe? Ela é toda acústica, ela tem um telão gigante, e aí tem um vídeo muito bem elaborado, com óculos 3D, e aí o cliente consegue passear por dentro do projeto. Enfim, tem uma imersão mesmo. É uma imersão, né? Tem um outro caso que é interessante, que é um case também, que é levado em palestras a nível nacional. Curiosamente, foi ideia minha, e eu me orgulho muito de falar. Legal. Que é a construção do lote modelo. Porque o que acontece? Como eu falei, é muito difícil de aproximar o cliente daquilo que ele vai receber. E um dia eu estava aí nas minhas indas e vindas, e eu no trânsito, eu pensando, putz, eu preciso criar algo para criar uma experiência para o cliente. Se o decorado cria uma experiência para o cliente, um lote com a calçada, com o passeio, com o poste, com
ele cercado, né, do tamanho padrão do empreendimento. E aí a gente cria algumas outras ideias de marketing ali em cima. Pô, eu vou conseguir causar uma experiência para o cliente. Ele vai que o chegar cliente e vai possa sentir, né? dimensionar o tamanho do lote, porque ele nunca sabe o que é 12 por 30, 12 por 25, 300 metros quadrados, ele não sabe. É subjetivo na cabeça dele. Sim, é muito difícil de entender, né, para quem não é da área. E aí nós criamos o primeiro lote modelo lá em Tubarão, um lote onde nós cercamos, onde criamos toda essa estrutura de passeio, enfim, padrão de ligação de água, de luz, e entregamos para o marketing a ideia. E o marketing desenvolveu um outdoor gigante, em tamanho real, com pessoas em tamanho real, tamanho de uma casa. Que legal. Uma Caramba. casa de tamanho real. O outdoor, ele media a largura do lote de 12 por, sei lá, 6, enfim. Uau. Coisa mais linda. E o que a gente fazia? A gente levava o cliente até lá, ele se encantava primeiramente com a imagem, e ele conseguia se imaginar o tamanho da casa dele, a distância, enfim. Foi muito bacana. Então, isso é inovar. É simples, é barato e é inovador. Show. Entendi. Legal. E eu imagino que a visita, quando a área propriamente dita já está preparada, também deve ser um trabalho bem cansativo, né, Pri? Assim, a gente tem que preparar o cliente, né? Assim como tem todos os cuidados na construção civil, com capacete, enfim, né? No empreendimento não é diferente. A gente precisa tomar esses cuidados e, mais que isso, a gente precisa preparar o cliente com um calçado adequado, porque está sempre na terraplanagem, está sempre ainda com o chão batido, né? Enfim, não é algo tão simples. Mas tem momentos que a gente não consegue chegar na frente do lote do cliente, mas o cliente gosta muito, tá? Porque ele acaba sentindo a energia do lugar, a paisagem, a vizinhança. Isso é muito importante para ele, tá? E a gente mexe muito com a imaginação do cliente, de onde ele vai construir um lar, onde vai ser o quintal da casa dele. Isso é muito legal. É uma experiência de visita diferenciada do que a gente está acostumado a ouvir aqui nos podcasts, né? Com certeza. Geralmente a galera fala muito em apartamento, né? E você é a primeira pessoa que a gente recebe que tem essa expertise, né? É focada em terreno. Então, para a gente também é tudo muito novo. O segmento de loteamentos também é uma novidade no DWV. Não faz quantos meses, rapazes, que... Foi do começo do ano aí. Começo do ano, né? Que eu acho que até quem startou trazendo foi justamente a Pri, trazendo a loteadora lá da Bahia. Qual loteadora que foi, Isa, mesmo? É a Hexa Urbanismo. Hexa Urbanismo com evidências. Como assim? Evidências não é uma música do Chitãozinho Chororó? Inclusive, é uma loteadora do Chitãozinho Chororó, né, Pri? Olha só que legal. Exatamente. Galera, temos o Chitãozinho Chororó como clientes do DWV, então se liga. Se liga na proporção do negócio. Sim, eu sempre fui muito apaixonada pelo DWV, né? Eu sempre gostei muito, acompanho vocês desde sempre, aí do início. E quando eu cheguei lá, eu vi a oportunidade de usar o app lá, né? Com loteamento, conversei com o pessoal e que já estava em desenvolvimento e fiquei encantada pelo formato e aplicamos lá e está aí até hoje utilizando, né? E que sim, legal. o Evidências é do Chitãozinho Chororó. Sim, o nome é por conta da música lá famosa. Hino nacional, né? É um hino nacional aí que a galera curte cantar. E foi uma experiência ímpar na minha vida, né? Trabalhar naquele mercado, trabalhar nesse projeto. Que massa, Foi e maravilhoso. Pra gente é um prazer. Pri, o pessoal perguntou aqui o maior perrengue chique que tu já passou. Será Porque que eu quem posso? quem trabalha com venda de terreno deve passar muito perrengue chique. Gente, tem muitas histórias, muitas, assim, eu até gostaria de ter Seleciona uma aí e conta ter pra um livro, gente. mas tem uma que foi, assim, incrível. Um senhor, o primeiro loteamento, a gente já tinha lançado o segundo loteamento e ainda tinha um estoque remanescente no primeiro loteamento lá em Tubarão.
E aí era um senhor, assim, ele falava muito, ele era muito articulador, mas um senhor bem simples. E ele queria comprar um terreninho, e tá, tudo bem, vamos fechar. Fechamos o terreno, ele comprou, ficou feliz, seu Gasparino, nunca me esqueço. E com isso, passou um mês, sei lá, enfim, eu não lembro o tempo que passou. E quando o engenheiro da obra chegou lá na obra, para vistoriar e tudo mais, tinha um banheiro alocado em cima do terreno que ele tinha comprado, que era na avenida principal do loteamento. Um banheiro. Um banheiro daqueles banheiros móveis? Não, um banheiro mesmo, de Tipo, alvenaria. desmontaram o imóvel e ficou só o banheiro. Um banheiro de alvenaria. Nossa. E ele estava assim, tinha umas escoras apoiando ele, e ele estava lá. Eu assim, meu Deus, eu tenho unidade ainda para vender, como é que está esse banheiro solto? Chamei o cliente, seu Gasparino, o que está acontecendo? Ele assim, não, é porque eu quero plantar, eu quero usar esse terreno para plantação, plantar banana e tal. Se eu precisar ir ao banheiro, eu vou ter já esse banheiro. Ele construiu aquele banheiro. Eu achei que tinha rolado alguma coisa lá e tinham deixado o banheiro. Não, ele não construiu. Ele, de alguma forma, transportou um banheiro e colocou. De alvenaria, detalhe, né? Vai ficando melhor a cada minuto. Gente, aí para não manchar... Você já está indo direto para a pergunta de histórias engraçadas, peculiares. O que aconteceu? Eu chamei ele, conversei com ele, ele retirou e entendeu, né, que não poderia ter feito isso, Sim. enfim. Mas foi uma das histórias mais bizarras, assim. Eu levei uma semana para retirar aquele banheiro de lá, que eu não sei como ele colocou, eu também não sei como ele tirou, mas a gente tem foto, assim, registrada, e é a história mais cômica que a gente tem na empresa. A gente ri até hoje. E ele não se importa da gente contar assim, não? Tá tudo certo. Numa dessas, na edição, a gente até coloca uma foto do banheiro do seu Gasparino, né? Continuando nas loteadoras, o que você procura dentro de uma loteadora como padrão para se tornar pauta de vendas para você? Olha, na realidade, a gente tem que olhar sempre para a legalidade do negócio, né? Um loteamento, ele mexe, ele trata com muitos órgãos ambientais, ele muda, né, como a você falou, estrutura da cidade, legal. ele traz o progresso urbano, né? Então, eu procuro estar presente em projetos totalmente legalizados. Esse é o primeiro ponto, né? A gente tem 2 etapas dentro do loteamento, que é você legalizar uma obra e depois você legalizar a venda desses lotes. Então, eu procuro estar me orientando, né, com pessoas, com empresas idôneas que estejam dentro do que a norma exige, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem muito aí no país, né? Terrenos sem escrituras, Sim. enfim. E aí eu acabo não entrando num projeto assim. Até o pessoal tem um perfil de pessoas que tem muito medo de investir em loteadoras por medo de ser golpe, né? Tem uma certa Existe. fama, né, esse problema. Né? Existe esse mito e quando a gente vai desbravar uma nova cidade, quando a gente vai desbravar um novo mercado, né, uma empresa que pode ter marca, pode ter nome num determinado mercado, mas quando ela vai para outro, ela precisa construir uma história. E aí a gente usa muito de institucional e de relacionamento, né? O que eu faço? O meu trabalho. Eu me relaciono com toda a cidade. Eu vivo o lugar. Então, eu participo dos eventos, eu participo dos órgãos, sejam, né, órgãos municipais, estaduais, para eu ser vista. Que tipo de órgãos? CDL, né, órgãos de empresas, enfim, tudo que... Você faz parte da sociedade daquela cidade. Da sociedade, exatamente isso. Eu faço parte da sociedade para levar a marca e para poder me relacionar com aquele lugar, porque assim, são pessoas formadoras de opiniões que vão também, né, levar a marca. Então, assim, para a gente construir essa história, precisa muito de um comercial forte
levando a marca da empresa na cidade. Isso ajuda muito. Achei legal, interessante que isso vai de encontro com aquele, até o início, quando a gente apresentou, que se fala muito daquela questão de assumir que é corretor de imóveis de fato, né? Puxar no peito e acreditar e ser de fato. E eu acho que isso é um pouco, né? Você entrar de cabeça na sociedade, no ambiente que faz o negócio, faz parte, então, para o corretor. É aí que ele se torna corretor de fato. Bom, essa frase eu tiro ela da necessidade que eu enxerguei de, dentro dessa profissão, os corretores se apropriarem dessa profissão. Afinal de contas, são 7 anos trabalhando com eles. São 7 anos treinando os corretores para vender o meu produto. E entendendo que ainda é uma classe, eu falo nível nacional, desassistida. Então, eu entendi que antes mesmo de procurar curso ou procurar se atualizar e se especializar, o corretor precisa se apropriar. Ele precisa ter orgulho dessa profissão. Assim como um médico, assim como um advogado, assim como qualquer outra profissão, sabe? Então, daí surgiu a ideia de mentoria. De mentorar profissionais dessa área, e não só dessa área, mas também de qualquer outra área que esteja em alguma transição de carreira ou procurando se colocar numa carreira, né? E aí eu puxo um pouco também a linha do propósito, né? Porque dentro do mercado imobiliário você consegue trabalhar muitos nichos, muitas áreas. Vocês são a prova disso dentro da tecnologia, dentro do mercado imobiliário. Sim. Então a gente só precisa estar alinhado com o nosso propósito de vida. Né? Qual é o seu propósito de vida? O meu propósito de vida é treinar pessoas, é impulsionar as pessoas. E Esse é o meu real. você nesse movimento de receber a pessoa na mentoria, você, num primeiro momento, você avalia o perfil da pessoa para ver os resultados da pessoa? Você acredita nisso? Você acredita que existe um perfil melhor, pior para uma situação, para outra? Existe sim. Eu trabalho com algumas técnicas, né, de perfil comportamental para entender o perfil comportamental das pessoas, porque não adianta, né, a gente tem ali os 4 perfis de comportamento, que é o dominante, o influente, que é o estável, e não adianta a gente querer colocar, por exemplo, um influente que tem como ponto forte, como dom, a comunicação, colocar ele num trabalho muito processual. Ele não vai conseguir se adaptar. Da mesma forma, o dominante, né? O dominante, eu sou dominante e influente, então é por isso que eu tenho essa veia muito forte de comunicação. Então, a gente precisa identificar, porque muitas das vezes as pessoas estão colocadas em funções erradas, né? Que não é o seu melhor talento e elas acabam se frustrando. Eu sou a prova disso. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu entrei para uma função administrativa. E eu pegava aquelas planilhas de administrativo, financeiro, e aquilo me cansava demais. Eu não conseguia entregar tudo padronizado. Qual que era a função, Pri? Era coordenação administrativa financeira. E aquilo não fazia muito sentido para mim. E muito rápido, a minha diretora, identificou que eu tinha um perfil comercial. Já fui pro lado comercial e aí tudo começou a fazer sentido na minha vida. Eu disse, gente... Clareou o céu, né? O que eu estava fazendo antes? Como eu fiquei tanto tempo sem entender o meu perfil, aquilo que eu tenho maior aptidão, sabe? E aí foi quando eu comecei toda a minha descoberta, autoconhecimento e tal. Mas sim, a gente precisa fazer a identificação do perfil e entender se aonde ele tá alinhado com o perfil e com o dom, né? Porque eu acredito que a gente tem dons, que a gente tem um plano, que Deus cria um plano para cada um. Alguns estão vivendo esse plano, outros não. E esse plano está alinhado ao propósito de vida. Legal. Pri, perguntaram aqui, independente da categoria, né? Seja construtora, incorporadora, loteadora, o que mais te incomoda no mercado imobiliário? O que mais te tira do sério? O que mais me tira do sério no mercado imobiliário?
Bom, eu já citei que é a desqualificação, né? Eu sinto que falta muito ainda. A gente tem muitos profissionais qualificados no mercado e que se destacam muito, assim, né? Só que eu penso que o corretor ele tem que buscar incansavelmente a qualificação, estudar, a mentoria. Você acha que tem espaço para o corretor ainda que quer? Porque a gente olha de um lado, tem muitos corretores, né? De fato. No DW hoje tem uma gama gigantesca. Mas tem espaço para o corretor ter sucesso ainda? Total. Ele precisa construir a carreira dele, a história dele. A gente atua num segmento que é de maior valor agregado do mercado, do mundo, né? O cara que tem... ontem eu estava vendo uma live e um corretor estava comentando. O cara que tem uma Ferrari, ele tem uma casa que vale muito mais que a Ferrari. E alguém vendeu aquela casa. Então, a gente trabalha com um produto de maior valor agregado que existe. Entende? Então, tem espaço para todo mundo. Mas a gente precisa estar atento à qualificação, porque eu insisto que o cliente vai comprar de você, com você, qualquer produto. Ô Pri, vamos dar um gole nesse vinho antes, vamos fazer um brinde aqui entre nós, porque eu tenho uma pergunta que você precisa beber o vinho antes. Ai, sério? Vamos lá. Uma pergunta que precisa de um golinho de vinho antes. Fiquei um pouco nervosa, não é Imagina. comum. Tenho certeza que você tira de letra. Vamos lá. Uma frase sua, tá? No seu Instagram, mais uma que eu coletei lá. Vender é mais talento do que método. Tá? E o que é talento para você? Talento, olhando para a parte técnica, é a persuasão, né? É você entender o cliente para atender. É você usar de técnicas, perguntar mais do que responder. Isso exige talento. Isso exige estudo. Isso exige aperfeiçoamento. Então, eu acredito muito que pessoas com o talento de persuasão, de comunicação, pessoas comerciais, né? Elas têm o talento da venda, elas têm esse dom da venda. Legal. E sobre o corretor frenético, você acha que, para você, melhor dizendo, para você, a vida da corretagem, a vida pessoal não pode atrapalhar a corretagem? Há uma entrega, né? A partir do momento Ou tem um preço? Tem um preço e tem uma entrega, mas eu acredito que uma entrega, sabe? Certo. Porque assim, é tudo um ponto de vista. Ou você entende que vai trabalhar, que não vai ter horário para trabalhar e vai trabalhar o tempo todo, é um ponto de vista. Ou você entende que você tem liberdade para fazer o que quiser em qualquer momento. Como, por exemplo, você ficar de plantão, num plantão de vendas, num domingo de sol, enquanto todos estão curtindo uma praia, enfim, lazer com a família, mas que, de repente, na terça-feira você vai tirar o seu dia para fazer o que você quiser, enquanto todos, usualmente, estão trabalhando num horário comercial. Lógico. Então, para mim, é só uma questão de ponto de vista, sabe? Eu tento enxergar sempre o lado bom das coisas. Eu tenho liberdade de horário. E eu não tenho problema nenhum em trabalhar em qualquer horário, em atender o cliente em qualquer horário. E eu acredito que essa visão, ela me tranquiliza mais. Ela não me torna escrava do trabalho, né? Legal. E você faz com prazer também tudo isso, Com né? muito prazer, muito prazer. Eu adoro, sou encantada. Hoje à tarde eu tive uma reunião de um projeto novo, de um loteamento novo. E eu olho para aquele projeto, eu olho para aquela planta e aquilo já vai me encantando. E eu já começo a me imaginar vivendo tudo aquilo ali. É encantador. Legal você tocar nesse ponto, porque assim, desse processo todo de você escolher a loteadora que você vai trabalhar, ou a loteadora entrou em contato com você, atender o cliente, qual é a parte desse processo que é mais o êxtase da coisa toda? O êxtase da coisa toda são dois momentos, tá? O primeiro momento é quando a gente vai lançar o empreendimento. E aí a gente vai optar em a forma que a gente vai lançar o empreendimento, porque tem várias formas de você lançar, né?
E se você vai fazer uma abertura de vendas, né, você abre a venda e está tudo certo, libera a tabela para o mercado. Isso já gera uma adrenalina, porque há uma expectativa, né? A gente trabalha muito bem o marketing em cima disso. Ou você vai fazer em fases, né? Lança a primeira fase, depois lança a segunda fase. Ou você faz um dia D, que nós chamamos. Olha, Que é o isso é método meio mais... militar, hein? É uma tática militar, praticamente. Que é o método mais... que tem crescido muito aqui no Sul, já é utilizado muito, né, para o Norte, para o Nordeste. E tem crescido bastante aqui no Sul, que recentemente aconteceu aqui em Porto Belo, que a gente chama de represamento. Então, nós ficamos trabalhando aí em torno de 40 a 45 dias com o cliente, sem mencionar preço, somente expectativa de valores. Certo. E aí o corretor tem o grande desafio de vender sem falar de preço. Caramba. Você Como, pensa? como consegue? A ideia é deixar... E agora eu vou revelar o segredo aqui. Uau. A ideia é deixar o corretor maluco e ele deixar o cliente doido. Que legal. Essa é a grande sacada. O que a gente faz? A gente não libera, a gente libera expectativa. Tá? Perfeito. E aí a gente vai entendendo, a gente vai medindo, conforme vai tendo demanda, a gente vai entendendo como que vai ser a nossa venda no dia D. Né? E normalmente é algum projeto que a cidade já está esperando, que está todo mundo com expectativa em cima, só que o desafio é não vazar o valor, né? E no dia D, aí acontece toda aquela espera, né? Tem formação de fila no sentido de aguardar, né? A tabela ser liberada, e a gente acontece aí de vender 200, 300, enfim, já tem casos aí lá para cima, em Sudeste. Olha aí, corretores. Imagina só, é aquela história, você trabalha de 40 a 45 dias prospectando. Sim. E os seus clientes vão fechar a venda num dia só, então você acaba vendendo 10, 15, tem corretor que vende 30 lotes num dia só. Nossa. E é uma venda super na emoção mesmo, né? O cliente compra na emoção. Ô Pri, deixa eu ler uma frase tua, e eu quero que tu desmembre e até dê algum conselho para esses corretores que estão nos assistindo, tá? No dia da assinatura, eu acho que a gente está falando daqueles 18 lotes, né? 18 lotes. No dia da assinatura, eu vesti a minha melhor roupa, fiz minha melhor maquiagem, cabelo, fiz tudo que eu poderia fazer de melhor para mim e para a ocasião. Que legal. Sim. Isso te marcou muito, pelo Marcou. visto, porque você falou disso algumas vezes, né, nas redes. Sim. E foi uma frase que a gente transcreveu no nosso post quando a gente falou de ti, porque a gente achou bem bacana, bem impactante. Eu sou uma pessoa muito intensa, assim, né? Eu vivo muito intensamente as coisas. Então, para mim, celebrar faz parte e é necessário. E isso até os neurocientistas, eles contam isso, sabe? Que o teu cérebro, ele entende cada vez que tu está celebrando, e a gente precisa celebrar na proporção dos acontecimentos, mas ele entende. Então, quando tu tiver num novo desafio, ele vai te impulsionar a chegar naquele momento de celebração. Por isso que é muito importante tu celebrar. E aí, puxando essa pegada da celebração, eu visto a minha melhor roupa todos os dias. Eu boto o meu melhor perfume todos os dias, eu dou o meu melhor todos os dias, eu não levanto da cama para fazer mais ou menos. Você acorda para vencer, né, Eu acordo Pri? para vencer todos os dias. Então, assim, eu nesse dia especificamente, eu pensei, putz, é hoje, é o meu melhor. São 18 unidades. Foi um cliente que chegou para mim querendo 3 unidades, a gente foi subindo a régua, foi subindo. Teve N momentos da negociação, teve momentos que eu achei que não ia mais acontecer. Foram quase 3 meses. Então, eu assim, não, hoje é o grande dia. E aí, depois da assinatura, a gente ficou a tarde inteirinha assinando. Tarde todinha. E aí, à noite, eu fui celebrar. Então, assim, Que com massa. a melhor roupa, com a minha melhor maquiagem, meu melhor cabelo, sempre o meu melhor. Assim, se eu pudesse deixar para os corretores, assim, ó, sim, a gente vende todo dia a nossa imagem. Então, além de celebrar, é a nossa imagem que está em jogo. Dê o seu melhor sempre. Show. Algum dia alguém vai te olhar.
Massa. Parabéns. Obrigada. Eu acho que a galera deve ter acompanhado, porque assim, é meio que automático. Quando a gente faz uma publicação assim, enaltecendo algum profissional, né, com algum assunto diferente, principalmente do nosso mercado aqui de Itapema, Balneário, Itajaí, o pessoal passa a observar, né, esse profissional. E perguntaram aqui quantas vezes você pensou em desistir. Aí eu lembrei de um story que tu fez um dia, acho que com roupa de academia, falando, gente... Deu. Não, eu pelo menos relacionei com esse episódio teu. Já pensou em desistir, Pri? Já pensei em desistir. Mais de uma vez? Mais de uma vez. É natural. Tá. E o que tu fez pra dar a volta pra cima? Exclusivamente esse que tu comentou, é um momento que eu estava lá na Bahia e eu estava me referindo, claro que com a pressão vivida ali naquele momento, longe de família, de amigos, mas eu estava me referindo muito à geração de conteúdo na rede social. Ela te exige um tempo e uma energia gigantesca. E eu não estava mais conseguindo. Eu disse, eu preciso respirar, eu não consigo mais. E eu recebo muito feedback de que, nossa, tu tem uma energia muito legal, continua, tem pessoas se inspirando em ti. E aí tu começa a perceber assim, nossa, mas eu não estou fazendo muito além do que um dia a dia, do que uma palavra de motivação. As pessoas te pedem muita ajuda por ali? Muito. Pessoas que mandam depoimento que mudaram de carreira, pessoas que mandam depoimento de que aquela publicação que eu fiz mexeu com ela, de que ela mudou a maneira como falava com o filho. E tu te vê numa posição que assim é pouco, mas o pouco que tu sabe é muito e ajuda muito as pessoas, né? E a missão de vida de um treinador, de um impulsionador de pessoas é ajudar. Uhum. Então eu estou cumprindo, Tá né? cumprindo com a tua missão. Mas suga a tua energia. Quem te ajuda? Haja energia. Quem te ajuda? Quem te ajuda? apoia? Eu que te pergunto. Tem alguém que te ajuda? E aí, naquele momento ali... Muita gente que me ajuda. Uhum. E aí, naquele momento ali, eu fui desabafar. Porque eu estava longe, eu precisava desabafar. Então, eu desabafei. E aí, naquele momento, eu pensei em desistir. Deu, chega. Não... Foi Pri sincerona ali mesmo. Sincerona. Saí da esteira, era 6 horas da manhã, correndo. Eu falei, Deus, eu não aguento mais. Chega, eu não quero mais isso pra minha vida. E aí foi quando eu falei. E aí, assim, ó, é impressionante como o ser humano gosta de coisas... Ele é mais propenso ao que é negativo, né? A tragédia. A visualização ali foi gigante daquele vídeo. Mas aí, ao mesmo tempo, muitas pessoas não desistem, continua, né? E aí tu começa a receber mensagens de pessoas que mudaram realmente por uma palavra, uma publicação tua. Então... vale a pena, então tu continua. Eu fui uma delas, eu até mandei uma mensagem pra ela. Que isso, guria, não tô te reconhecendo? Foi. Não, é a Priscila que eu conheci. Porque assim, né, como eu sou muito verdadeira, eu não consigo... tudo que eu publico é o que acontece, é o que eu vejo no momento. Enfim, eu sou muito verdadeira e falo muito. Então, eu não estava legal, eu fui lá e desabafei. Mas, para não te arrependeu? Desistir, nem um pouco, tá ali. É isso, Show. Aconteceu. Eu olho para aquilo ali e realmente eu me lembro como eu estava sentindo e superei, sabe? Que bom, Foi uma parabéns. superação. E como que eu não desisto? Com clareza de objetivos. Quando você tem clareza dos seus objetivos, de onde você quer chegar, você pensa em desistir, sim. Não é legal acordar cedo todos os dias, não é legal abdicar de muitos momentos da tua vida onde as pessoas estão saindo, socializando. Eu tenho horários à noite que eu tiro para estudar, para trabalhar. Eu não tenho horário tão livre assim. Eu digo muitos nãos. Muitas pessoas vão ficando no caminho. E tem Você horas... não tem essa dificuldade de dizer não? Não, hoje eu já me posicionei. Eu sei exatamente o que vai me levar aonde eu quero e o que não vai. Então, eu acabo dizendo não. E não tenho dificuldade de dizer não. E aonde você quer chegar? Eu tenho um sonho. I have a dream. Ai, que bom. Dá para contar? Eu tenho um sonho de reduzir a insatisfação profissional no mundo.
Eu quero que as pessoas se sintam realizadas. Isso dos profissionais, você fala. Os profissionais em geral, sabe? Então, o mercado imobiliário é um meio que eu vou conseguir atingir isso. Né? E porque tecnicamente eu já estou inserida nele e porque sou apaixonada por ele. Mas o meu sonho verdadeiro é esse, de ter pessoas que eu consiga despertar para o seu propósito de vida, de alinhamento, de missão. Né? Propósito é o plano de Deus, é aquilo que você nasceu para fazer. Missão é aquilo que você faz todo dia para cumprir o seu propósito. Então, eu quero que as pessoas tenham essa clareza, sabe? E aí, é desbravar palcos, palestras, treinamentos. Sim. Foi uma coisa que o pessoal perguntou aqui. Se você pensa em uma hora se aposentar dessa questão da consultoria imobiliária para loteadoras e virar uma mentora, né? Talvez dar cursos para corretores em geral, né? Vendedores do segmento, claro, em geral. Sim. Vai chegar um momento que para para cumprir, né, esse propósito, para realizar esse sonho, eu vou ter que escolher um caminho, né? Mas é uma construção. E com certeza ele vai, a parte de loteamentos e tal, vai ficar um pouco mais difícil de administrar. E eu pretendo viajar muito, por muitos lugares, quiçá países, para levar essa ideia, essa proposta. Legal. Então, vai ficar de fora o loteamento. Faz um caminho, né, Pri? Eu acho que quando a pessoa ela aprende sobre um determinado assunto, ela domina, e eu acho muito honesto que a pessoa queira compartilhar isso e transformar isso ainda num business, mas que é uma realização e também é um business, né, para ela ir para frente. É um legado, né? A minha próxima tatuagem é Pessoas Precisam de Pessoas. Eu escutei essa frase do Joel J e me marcou muito e diz muito da minha personalidade. Então, o loteamento ele me atrai porque ele deixa um legado para a sociedade, para a comunidade. Ou seja, e também é um papel, né? É um papel em branco, né, para a pessoa poder fazer o empreendimento, a casa dela, dos sonhos, enfim. É mais que isso, sabe? Eu olho assim, porque dentro do loteamento você deixa uma área de lazer, uma área institucional, que a gente acaba utilizando para conceituar o produto. E aí vira um parque linear, vira um parque urbano, enfim, como a gente quiser nomear. E dentro desse parque, não são somente os moradores daquele loteamento que vão utilizar, é a comunidade como um todo. Então, a gente leva um conceito urbano para a cidade. E fica um legado. Eu estava comentando hoje à tarde nessa reunião que na cidade que eu atuei lá em Tubarão, a gente criou um monumento, tive uma ideia de deixar um monumento na cidade que não tinha ainda. Que é aquele letreiro, né? I love BC, I love Itapema. Então, a gente criou lá dentro de um loteamento, na praça de um loteamento, o I love Tuba. E isso repercutiu na cidade, isso está lá até hoje. Então, assim, daqui a 30 anos eu vou passar lá, eu vou estar com um filho e eu vou mostrar que aquilo lá, eu fiz parte da construção daquilo lá. Olha que bacana, é um legado. É I love Tuba? I love Tuba. Eu até tenho uma matéria que eu publiquei recentemente ali no Instagram. Então, essa parte, esse legado que tu deixa, porque assim, o legado não é o que tu deixa para as pessoas, mas é nas pessoas. Exato. Então, as pessoas vão lá, elas tiram foto, elas sentem o carinho, o amor pela cidade, e isso não tem preço. Isso me chama a atenção demais, eu amo trabalhar com isso. Que massa, Pri. Tu é natural de onde? Tubarão. Eu ia perguntar, Tubarão. no mínimo, essa guria de Tubarão, né? Apaixonada por Tubarão. João, eu passei uma pergunta que veio do Instagram para te fazer para Pri. Tá. Eu tenho uma pergunta que eu tava até... Processando. Processando dados. Sim, tava processando os dados. Eu acho que eu vou fazer ela antes, que eu tô pensando em fazer referente aos loteamentos. Vamos lá. Daí, assim, Manda brasa. vamos dizer Eu assim... não subestimaria o João. Eu tava quietinho pensando, vem Tu tá ligado que o cara que menos fala é o que o mais inteligente da parada. Assim, vamos dizer que eu seja um investidor hoje. O que você tem aí
na tua pauta, na tua de ideia, que seria o melhor negócio para eu fazer aqui? Para você já mandar essa proposta aí. Bom, o que é feito, né? Você tem a área e você quer entender como o melhor negócio. Vamos dizer assim, ó. De rentabilidade, Vamos dizer assim que eu tenha, não sei, 500 mil. Vamos dizer assim, eu sou investidor. Qual que seria o produto aí? Você tem algum produto? Você tem alguma estimativa de rentabilidade? Como que você ia me apresentar isso? Essa proposta? Entendi. Não é a área. Você tem o dinheiro e gostaria de aplicar. Isso. Entendi. Bom, eu já iniciei ali, né, no começo da conversa falando de investimento em loteamento. É um negócio mais rentável que existe por questão de custo-benefício, né? Uhum. Se você tem 500 mil, eu tenho vários terrenos para te apresentar, tá? O que acontece? Um investidor de terrenos, ele está sempre olhando para o crescimento da região, tá? Como eu falei, ele aposta junto com a loteadora. Ele tem que ter em mente que ele não vai vender em seguida, a menos que tenha uma super demanda daquele, né, lei da procura e da oferta e demanda. Então, se tiver uma super demanda, obviamente ele vai conseguir vender com um ágio muito elevado e rápido. Mas o que usualmente acontece é você pegar o preço da tabela inicial, né? E aí você acaba investindo quando está iniciando a obra. O time de obra é que vai te dar uma valorização maior e depois ele acompanha a valorização de mercado. Mas eu tenho cases aí de lançamento de terrenos, né? Isso há um tempo atrás, né? Hoje já não existe mais, mas terrenos lançados aí com R$59 mil, né? Valor pago no lançamento, à vista. E na entrega R$130 mil. E a gente está falando aí de 2 anos e meio, 3 anos. Caramba. Então assim, não tem poupança e nem... Vamos conversar depois sobre isso. Por isso que eu já fiquei ligada nos 500 mil desse meu amigo. É hipotético. Então, aí agora se a gente olhar assim, o que tem de custo? Durante o período de obra, nada além de IPTU. O IPTU não tem construção em cima, então ele acaba sendo mais barato, né? E depois do período da obra, é interessante a gente costuma falar murar ou cercar, né? Você determinar a área dos seus lotes e manter ele limpo, né? Então você vai manter uma limpeza por ano, 2. Manutenção, né? Que qualquer imóvel precisa. A diferença é que ele não tem depreciação, ele só tem valorização, né? E aí, quando começa a povoar, né, o loteamento, quando começa a ter os primeiros moradores, é que aí começa a ter a procura, e aí a supervalorização. E aí é esse time que eu comentei com vocês, de 5 a 7 anos. E para o investidor que compra já no início esse loteamento, qual é o tempo médio para ele acabar revendendo esse produto? Bom, como eu falei, se ele conseguir esperar o time de obra, que normalmente é 2 anos e meio, 3 anos, dependendo da complexidade da obra. Se for uma obra plana, por exemplo, 2 anos termina. E também do tamanho do loteamento, claro. Sim. Se ele conseguir esperar, ele vai ter esse retorno aí que a gente está sempre avaliando 30%, 40%, depende da localização, tá? Entendi. Porque a localização, ela é crucial para qualquer imóvel, sendo ele horizontal ou vertical. Ponto. Lógico. Então, se ele conseguir esperar o time de obra, perfeito, ele vai ganhar mais. Mas ele consegue vender durante a obra também, já tendo valorização. Ponto. Isso sempre acontece. Se ele pegou no lançamento, então... Pri, pegando esse gancho aí de investimento, olha como o pessoal é danado, né? Esse pessoal do Instagram... Eles são danados. Eles perguntaram assim, eles mandaram assim, Pri, esquece os lotes, os terrenos. Se você tivesse R$1 milhão hoje, você investiria no quê? Não falou nem em imóvel, perguntou, você investiria no quê? Só não pode ser terreno. Só não pode ser terreno? Ué. Pode ser apartamento, pode, entendeu? Claro que pode. É isso que eles estão esperando dela. Tipo, ela compraria apartamentos, ela investiria em fundos. O que ela faria com R$1 milhão, a Priscila, Olha, hoje?
tem um negócio que está crescendo muito em termos de investimento, tá? E que tem um queridão aí, que é o Rafael, a obra, que ele tá... Gente, eu sou fã dele. Eu também Ele sou vem fã aqui, dele. tá? Ele vem? Ele vem em setembro, aham. Ah, sim, eu tenho o contato dele, a gente trocou algumas ideias ali, aí a gente marcou aqui. Mas, enfim, o Rafael, ele tá com uma pegada que eu já costumo, que eu já usava muito nos loteamentos lá para vender, que é o terreno mais construção. Que é o que acontece? Você compra a casa, aliás, compra o terreno, constrói a casa e vende a casa pronta. Nossa. Tá, mas aí tu usou 1 milhão para comprar terreno. Mas ela É uma forma de investimento. era 500 Ela mil não terreno, sai, era 500 mil terreno, não era? Era, Então aí, ó. sobrou 500 para construção. É porque assim, ó, o que acontece? Com 500 mil você consegue comprar mais de um terreno, né? E construir mais de uma Por casa. isso que a pessoa Olha queria aí. te pegar, não Dependendo. queria saber onde que tu colocaria 1 milhão se não fosse em terreno. Você quer saber exatamente onde eu procuraria investir hoje? Né? Onde? De fundos, eu não tenho tanta propriedade para falar, tá? É rentável, sim, mas eu não tenho propriedade. Mas eu investiria o mais próximo do mar possível. Não existe metro quadrado mais valorizado no mundo que senão o mar, pé na areia. Pé na areia, Isso né? é verdade. Então, Nossa. aqui é um privilégio, né? Porque o mar está muito próximo à BR, então é um privilégio. É por isso essa valorização do metro quadrado aqui, né? E eu investiria certamente numa casa próxima ao mar, ou que fosse de veraneio, ou que fosse numa cidade como Itapema, que Precisa ser casa, não pode ser um apartamento. apartamento, casa, enfim, um imóvel Na praia. na praia. Então já fica a dica aqui de um dos nossos clientes do DWV que te mandou um recebido. Mentira! Quem sabe, Que né? chique. Esse 1 milhão tu pode dar de entrada, Pri. Que bacana! Que show! Um recebido da Embraer de Empreendimentos. Não é qualquer recebido, né, cliente do gente? DWV. Depois tu faz um story com Depois eu unboxing, faço. né? E tudo mais. Enfim, Amei, obrigada, amei. Embraer. Está entregue pra Pri. Muito obrigada, Embraer, amei. Pressão, né? Já ficou Nossa. assim, tipo, agora tem que investir na Embraer. Agora eu sou obrigada a investir. Parecia que a pergunta veio a A calhar. pergunta já veio. Já engatei ali com a sacola da Embraer, enfim. Mas retomando essa Mas questão eu dos outros Eu acho que eu investimentos. acertei, né? Acertou, Acertei, né? Acertou. Foi ótima. Retomando Vamos lá. essa questão dos outros investimentos, né? A gente viu um crescimento aí na pandemia dos imóveis para usufruir já, né? O imóvel pronto, pessoa que queria fazer um upgrade. Você acha que esse movimento, ele de alguma forma a pessoa optou por isso e às vezes não comprou um terreno, que é mais um investimento mais a curto prazo, médio prazo, do que um imóvel que é instantâneo, né? Existe um time, assim, né? Antes da pandemia, sempre existia um time de 3 a 5 anos a mudança ali, né? O upgrade. Aham. Não é muito diferente da migração dos carros, né? Que as pessoas também levam de 5 anos, por isso financiamento de 5 anos, enfim. Mas o que a pandemia trouxe foi um olhar para o lar, entendeu? Porque as pessoas elas estavam muito acostumadas a diminuir cada vez mais o tamanho das casas, né? Os apartamentos cada vez menores. Mas como houve essa necessidade de estar em casa e houve essa quebra na formalidade do trabalho, porque antes a gente não tinha essa questão do home office tão presente, né? Vocês que são da tecnologia já estão acostumados com home office. Eu já trabalhei em área de tecnologia e vivia muito home office. Mas, né, na formalidade, no geral, não tinha tanto isso. Então, entender que é possível estar em casa, trabalhar em casa, fez com que a necessidade de espaços viesse à tona. Então, por isso que o mercado imobiliário explodiu agora na pandemia. Não só por isso, mas também porque, né, houve um recesso aí de consumo e aí... Sim. As pessoas acabaram investindo nisso, mas não vai acabar. Assim, ó, tanto que os espaços de cozinhas e salas integrados, eles estão cada vez maiores, em ambientes com plantas maiores, e reduzindo o espaço dos quartos das suítes para que a gente tenha maior essa integração, né, e utilização em casa. E
paralelo a isso, é a venda de terrenos, de pessoas querendo migrar de apartamentos para casas, né? Essa realidade já acontece no Brasil inteiro. E aqui, cidade muito verticalizada, já não tem tanto disso. Sim. Mas é uma realidade assim, nacional, das pessoas procurarem terrenos, condomínios, para construir as casas com espaço. Adoro casas. Dago é fã de casa. Pri, mas os terrenos propriamente ditos, sem os lotes, sem o imóvel em cima, foi afetado a venda com a pandemia porque as pessoas procuraram algo pronto, né? Não necessariamente, não foi Acho que é afetado. uma questão até de investimento, que as pessoas aceleraram o processo de investir em algo mais sólido e eu acho que, no modo geral, o mercado imobiliário e o terreno está dentro disso. É porque o que Foi acontece? afetado. O que aconteceu? Com a queda da Selic, a desvalorização da moeda, o imóvel tornou-se a bola da vez, né? Então, independente, né? Muito bem pontuado, Dago. Independente de buscar para moradia, foi para investimento. Então, não adianta. O mercado imobiliário aí foi privilegiado com essa questão da pandemia. É um fato, né? Isolado tudo que tem acontecido no mundo, é um fato que aconteceu e foi beneficiado. Então, para investimento, as pessoas compraram. E também tem muito terreno que a gente chama de remanescente, de produtos que não tiveram 100% da comercialização durante a obra, que estavam à disposição para construir. Massa. Pri, vamos voltar então agora 8 anos para trás. Opa. Opa, eu gostaria. Quer dizer, Quem não, Em né? termos de pele, idade, eu gostaria, não de quem maturidade. Quem não. Mas vamos voltar 8 anos atrás. A Pri fazendo a sua primeira consultoria. Ou, quem sabe, trabalhando na primeira loteadora, construtora, enfim. A hora que saiu as primeiras vendas. Ou a primeira venda. Tu lembra dela? Lembro. Da primeira venda? Eu lembro do primeiro mês, e eu citei isso no livro. Que nós não comentamos ainda. Né? Eu ia dizer, que livro? Eu não comentei. Não Que falou história do é essa? livro. Que gafe que eu cometi agora. Tu vai cortar, meu amor. Depois a gente coloca o livro pra frente. Tá. Eu falei que eu era Podcast é híbrida. isso, tá? E é legal esse bastidor, assim. Faltou isso e bora. Vamos lá. Vou falar do episódio, não do Isso. livro. No primeiro mês, né, eu ainda estava na parte administrativa e eu dava suporte comercial. Então, eu cuidava da parte de atendimento ao cliente, junto com os corretores. Eu fazia o contrato, eu fazia assinatura de contrato, eu fazia toda aquela formalidade, porque a empresa sempre foi muito formal, né? Construtoras são formais, né? Sim. E aí eu fazia todo aquele brinde com o cliente e tal. E aí houve uma reestruturação na empresa de cargos e eu assumi a parte comercial do Sul. E no primeiro mês eu pensei assim, ó, meu Deus, o que vai ser de mim? Vai chegar uma proposta e eu não vou saber. E a minha diretora assim, ó, me empurrou nas costas, vai dar certo. E aí os corretores pensa, 8 anos atrás eu tenho X idade, eu tinha X8 menos idade. Como não falar a idade, né? E aí eu era uma menina, né? Você ainda é uma menina. Mas assim, eu não tinha essa postura que eu tenho hoje, eu não tinha essa fala que eu tenho hoje, né? Eu evoluí bastante, graças a Deus. Então, assim, era a maioria, 95, 99% do mercado lá era homem, mais velho, né? Mais sênior. E eu tinha Sem tantos filtros. sem tantos filtros. E eu tinha que lidar com essas pessoas me vendo agora numa outra posição. Afinal de contas, todo o VGV da empresa estava nas minhas mãos, né? E aí eu recebi a primeira proposta, eu fui indo, me apresentei como uma nova comercial e aquilo foi evoluindo. Tive uma aceitação, tive vários problemas, tive que enfrentar, teve dias de choro, porque não é fácil, né? Conquistar o respeito dessa classe. Eu consegui, mas não foi fácil. E aí eu lembro que no primeiro mês nós fechamos 19 vendas, né? Eu como coordenação. E aí a diretora entrou na minha sala no dia do fechamento, assim, eu não sabia que ela estava indo para Tubarão.
E ela entrou na minha sala jogando confete, levou um porta-retrato e uma plaquinha de sucesso, não sei o quê. Muito feliz porque a gente tinha conseguido conquistar 19 vendas. No primeiro mês, as coisas estavam acontecendo e eu não estava entendendo muito. E aí, depois daquele momento, eu disse, não, agora vai. Agora é meu. Agora E vai. aí, Que legal. e aí foi, e aí eu consegui conquistar. E se lembra de como você gastou a tua primeira comissão? Não deu nem tempo de eu introduzir. Agora o João precisa fazer a pergunta. Vamos lá. Ele tá ficando bom. Ele tá ficando rápido demais. Vamos lá. Eu não lembro exatamente de como eu gastei, mas eu lembro que eu entendi, naquele momento, as oportunidades de ganho. Porque eu era acostumada a receber salário fechado, um fixo, e estava tudo certo, né? Aí naquele... Vai lá, Pri, a gente espera que não seja a estatística, tá? Eu espero que não seja a estatística do teu gasto. A comissão, vamos lá, ver. conta aí. Porque Tá, tem tu tava acostumada a receber X Vamos lá. por mês. Daí, daquele mês, veio a bolada. O que tu fez com a bolada? É porque assim, né? Vamos lá. Vamos, Já estamos contigo. Vamos entender um coordenador. Ele não Tá. ganha a comissão do corretor. Certo? sim. Sim. Ele ganha um percentual Perfeito. pelo todo da Perfeito. venda. Então eu entendi que eu poderia fazer o meu salário. E dali eu, né, corri e fui fazer. Mas assim, que eu lembro mesmo, gente, vocês até vão rir, porque eu sou uma capricorniana. Eu comprei uma HP. Uma impressora? Não, uma HP calculadora. Científica. Para poder aprender, porque eu achava aquilo muito... Era importante, afinal, tu uma era gerente coordenadora, comercial. Exatamente. Então, assim, eu tinha que sentar na mesa e saber calcular uma Sabia máquina mexer na atrás. HP? Não. Aí, o que eu fiz? Comprei a HP e comecei a fazer... Na empresa, nós tínhamos um consultor, um senhor, assim, maravilhoso, que me atende até hoje. Ele era gerente geral do Banco do Brasil e consultor financeiro. E aí ele atende ali na empresa, na Lumes, ele atendia. E eu vinha para cá e ele ficava horas com ele. E o seu Aires, o senhor tem que me ensinar. E ele me ensinou a mexer na HP. Isa, Tá. tu sabe, né? É que eu quero sair da estatística porque todo corretor investe nele mesmo, na profissão, em Compra equipamentos. carro, troca o carro, né? É tipo assim, no geral ele potencializa o trabalho dele. Acho justíssimo, né? Que eu Sim, queria é ver importante. festas malucas e não... Ninguém Ô, Pri, gasta. A mas gente traz uma galera muito pé no chão aqui. Muito pé no chão. Ah. Pri, mas rendeu mais que uma HP, né? Não, rendeu mais que uma HP, Deus o livre. Dá né? pra contar mais alguma coisa que rendeu? Cara, o que eu vou te dizer, assim... Vamos lá, vou contar a história toda, né? Quando eu entendi, né, que eu conseguiria rentabilizar com isso, que eu conseguia monetizar muito mais do que um salário fixo, eu passei a não olhar mais para o salário fixo, nem me interessava mais, tá? E eu olhei só para minha venda. Então, assim, cara, daquilo ali eu fiz a minha profissão. Eu ia atrás dos corretores diariamente. Eu deixava o corretor maluco. Eu tomava, assim, ó, a quantidade de café que a gente toma para engajar o corretor, para ele estar com a gente, é absurdo. Porque eu tinha que impulsionar ele a vender e a trazer o meu resultado. Sim. Não é fácil, porque não dependia só de mim. Mas me rentabilizou muita coisa, eu aprendi a ganhar muito dinheiro, eu construí muita coisa do meu patrimônio junto a essa profissão, a essa carreira dentro do mercado imobiliário. Top, arrasou na resposta, hein? Por essa vocês não esperavam, né? Não. Da HP. Não. Sabe que tu falou do corretor, né? A gente recebeu alguns podcasts atrás um corretor que está há menos de um ano no mercado e ele enfrenta muitas dificuldades de ter essa abertura, de ter um tete-a-tete com o gerente comercial, com o consultor, enfim, da construtora, da loteadora. Como que você vê esse profissional que está ingressando na carreira agora? Ele tem que insistir, sabe? Porque assim, eu já estive dos dois lados da mesa, tá? Então, assim, como corretora, sim, a gente tem bastante dificuldade de falar com o gerente comercial, tá? Eu tento, né, enquanto eu estive nessa cadeira, eu tentei nunca deixar o meu corretor sem atenção. E
eu penso que ele tem que insistir. Então porque, você acha assim, que é um filtro natural? É que o volume é muito alto, tá? Eu entendo os dois lados. Essa é a questão, né? Por isso que às vezes eles acabam dando mais atenção para aquele corretor que está já no Porque pico, assim, ó, né, você da fala, montanha. Você fala com 100 corretores. 20 vão anunciar o teu produto e 5 vão vender. É assim. Corretor, presta atenção na parada. É isso mesmo que acontece. Então, assim, às vezes você está num volume de pessoas te pedindo material e isso é uma característica do ser humano, pedir do que buscar. E aí acaba que todo dia você recebe das mesmas pessoas os mesmos pedidos. Então, Sim. agora eu estou falando como gerente comercial. Acaba que você não consegue atender a todos na velocidade imediatistas que as pessoas esperam. A entrega que elas estão pedindo. Então, assim, essa dificuldade, ele tem que o quê? Insistir mais, se mostrar mais engajado. Cara, tentar ligar, Usar mais ir lá, o DWV. usar mais as ferramentas que a própria empresa disponibiliza, porque Sim. é certo que está tudo lá na ferramenta, é difícil quando não está. Então, é aquela história que eu falei. Às vezes a gente se acostuma mais a pedir do que a buscar, mas ele tem que buscar mais. Show. A insistência faz parte do jogo, então. Com certeza, para tudo. Se mostrar O não, engajamento a e gente já tem. insistência. A gente já tem um não para tudo na vida, não é? É isso aí. A gente tem que insistir quando a gente quer alguma coisa. Legal. Show de bola. Vamos voltar para pessoas? Vamos voltar para A gente pessoas. falou muito sobre negócios. Vamos falar um pouco de pessoas, de corretores, né? Fala aí, Dago. Você fala muito sobre que você gosta da parte de coordenar pessoas, corretores. Gosto. É isso. Fala um pouco mais pra gente. Eu gosto muito, assim, eu tenho um apreço por palco, por microfone, por treinamentos. E dentro dessa coordenação, dessa função, a gente usa muito isso, né? Porque a gente faz aqueles meetings apresentando o produto. Então, assim, a gente passa horas. E a gente tem que motivar, né? É óbvio que a gente tem algo que eles querem muito, que é o produto para vender e botar o dinheiro no bolso. Lógico. Mas é um produto, assim, ó, vender imóvel na planta é vender sonho, é vender promessa. Tu não tem dificuldade nenhuma de a gente te dar esse microfone aqui. Pri, vai lá vender, explica pra essa galera aí o Evidências. Total. Eu fiz, né, um meeting lá na Bahia. Eu lembro. Eu fiz um meeting lá na Bahia. Então, assim, esse mundo, esse universo, ele me atrai muito. Eu gosto muito. Cria uma energia ímpar no ambiente, assim, ó. Eu gosto de puxar as pessoas, eu gosto de extrair o melhor delas, né? Eu gosto de elogiar as pessoas. Eu não costumo E tu criticar. acha que falta essa desenvoltura no corretor de imóveis? O corretor é muito passivo? É que assim, ó, a profissão corretor de imóveis, ela é uma adrenalina constante. Por quê? Porque você pode vender muito, como você pode não vender nada. E quando não vende nada, Mexe no teu bolso, e a energia? cai. E tudo é energia. Quanto mais você pensa na situação, mais você atrai. Então, quanto mais você pensar na falta de dinheiro, mais você atrai. E isso replica em não venda. Então, assim, motivar os corretores, criar, assim, ó, é um ambiente onde eu já tive imobiliárias que eles criaram um grito de guerra. Eu participei de lançamento onde o gerente chegou com o rosto as pintado. marcações de guerra. E essa energia, isso, gente, não tem preço. Então, assim, ó, eu adoro estimular essa energia nas pessoas. Por isso que eu falo que eu sou uma treinadora de pessoas. Porque eu gosto de estimular isso. Você falou uma palavra estimular. E eu queria te perguntar, você muda pessoas? Com certeza. Nós todos mudamos pessoas, tá? Com uma palavra, a gente muda as pessoas. Porque, às vezes, a gente vai numa palestra, às vezes a gente vai num café, às vezes a gente vem numa reunião e alguém te dá uma palavra que muda o teu destino. Então, com certeza, uma pessoa que entra numa mentoria comigo, ela sai mudada. Mas é um ponto importante esse, né? A pessoa, ela fez uma escolha, né? Ela procurou a tua mentoria. Ela fez uma escolha. E eu falo isso sobre pessoas aleatórias. A gente tem o poder de mudar pessoas aleatórias ou elas precisam tomar um primeiro passo primeiro? Eu costumo dizer que a gente ajuda quem quer ser ajudado, né? Então, ela tem que dar o passo. Legal. Mas, indiretamente, você impacta pessoas. Quer ver um exemplo?
Lá nesse treinamento, na Bahia, teve uma corretora que me procurou no final do treinamento. Foi um treinamento extremamente técnico, desafiador. Eu era uma pessoa nova naquele lugar, né? Falando diferente, enfim. Então, isso tudo foi bem desafiador para mim. E fiz, entreguei, era um produto que eu estava reposicionando no mercado. E no final, eu já estava lá na cidade há duas semanas. E quando eu cheguei na cidade, as pessoas começaram a me seguir na internet e tal. E eu cheguei extremamente empolgada, com a energia lá em cima. E correndo, e fui para CrossFit, e fiz tudo que eu costumo fazer. Porque eu chego e vivo o lugar, né? E aí veio uma corretora falar comigo. Ela disse, eu queria falar contigo. Deu assim, oi, tudo bem? Já tem a tabela e tal. Ela assim, queria te dizer que eu comecei a te seguir nas redes e, impulsionada por você, eu peguei minha filha, a gente foi fazer uma caminhada, eu comecei a fazer diariamente atividade física, porque você me tirou do sofá. Eu estava me sentindo muito... Que cidade que era? Lá em Camaçari. Que legal. Lá em Camaçari. Ela começou a chorar, ela se emocionou, eu abracei ela, eu me emocionei também, porque eu não acreditava. Ela assim, a energia que tu me passou me fez levantar do sofá e me fez fazer alguma coisa por mim. Gente, vocês têm ideia do que é você ouvir isso? Foi um impacto, assim, eu bati uma foto com ela, uma selfie, a gente se emocionou. Depois eu fui na imobiliária que ela trabalhava e ela toda empolgada, ela vendendo e tal. Então, assim, eu não estava ali diretamente com ela, eu não estava ali para isso, mas eu impactei a vida dela positivamente. Então, Legal. a gente tem o poder de mudar a vida das pessoas. Show, maravilha. Vamos fazer umas perguntas rapidinhas aqui? Vamos. Gabi, de frente com Gabi. É isso Agora aí. é de frente com o Dago, vamos lá. Um sonho você já falou, né? Então essa Sonho, já falei. arriscada. Uma pessoa. Uau. Hebe Camargo é uma pessoa... Uau. Caramba, eu amo a Hebe. Hebe, pra mim, é ousadia. Amava, né? Ousadia. Mulher porreta, né? Mulher Aham. porreta, sabe? Daquela que ia lá e fazia e não tinha... Minha mãe assistia todas e eu vivia lá. Tipo, Eu qual é? assistia Mas ela ela, era muito assistia fera. a série dela, Aham. a maneira como ela se portava, tudo que ela viveu. Sim, a Hebe é épica. Qual era o ponto forte dela pra você? A ousadia dela. Ousadia? A ousadia dela, ela era ousada para a época, ela desbravava, ela enfrentava. Ela ousou em enfrentar a ditadura da como é que chama? Trava aí. O período político? Aqui, a Período militar. comunicação que como é que não é a comunicação, sim. é a ditadura do jornalismo, como é que era aquele negócio, gente? E fugiu também. Sim, foi a época da ditadura militar, né? Que você fala sobre a censura. Censura! Ela foi censurada e ela enfrentou os militares e disse, então o meu programa não vai mais ao ar, e tinha uma puta audiência, enfim. Então, assim, ela era ousada, ela era diferente da Legal. época. Verdade. Legal. Um lugar. Um lugar assim, pra mim, é Tubarão, tá? Por quê? Porque a cidade que a gente nasceu vai ser sempre o nosso lugar. Eu, desde cedo, eu trabalhava viajando e quando eu voltava para Tubarão, eu me sentia abraçada. E eu entendi que é porque eu sou de lá, porque é a minha origem. Então, a minha cidade natal é o meu lugar. Legal. Legal. Isa, tudo certo aí? Tudo certo. Eu tava fazendo story que eu não tava nem prestando atenção. Eu só sei que a cidade dela é Tubarão. É Tubarão. E Tubarão é uma cidade perto de Criciúma, né? Pertinho de Criciúma. Tem uma rixa entre Tubarão e Criciúma? Existe, meus Eu fiquei sabendo que tem um queridos, lance. Existe. Isso originou muito ali do futebol, né? Existia os times lá e sempre existiu como Figueira e Avaí, vamos lá? Existia o Tubarão e o Criciúma. Mas a região é muito rica, a né? região é muito rica, gente. É uma região muito próspera. Sim. Então, Tubarão está muito bem posicionado, pertinho da capital, pertinho do mar, pertinho da serra. 15 quilômetros tem o aeroporto. Nossa, muito bom. Tem um quadro que a gente tá
Agora que é o lance de perguntar para você o que você gostaria que tivesse no nosso aplicativo. Existe alguma funcionalidade, alguma coisa que te faz falta ainda? Esse é o momento que você pode reclamar, porque você tem as pessoas certas aqui escutando e vão te ouvir de primeira, sem filtros. Então é o teu momento de reclamar do aplicativo e sugerir melhorias. Se tiver tudo perfeito, show de bola. Se tiver melhoria, sucesso pra gente. A gente tá pegando uma baita experiência aqui contigo. Manda ver. Na parte de loteamentos, ainda estava em desenvolvimento quando eu comecei a utilizar bastante ali o app. Verdade. Então, mas assim, a partir do momento que foi colocada a implantação, para mim ficou ok, tá? Tem alguma funcionalidade de chamada de vídeo, alguma coisa nesse sentido no app? Ainda não. Ainda não. Apesar que eu tô cortando o João aqui. Ele pode ter alguma coisa no laboratório ainda dele não. aí. Pode ser que isso seja algo inovador para o app, né? Mas do resto eu achei sensacional. Tudo ali. O que eu acho mais maravilhoso no app é o envio da proposta direto do app para o cliente, do material. Tu é fã do módulo das Eu propostas? adoro, porque assim, pra gente como corretor, a gente fica ali elaborando no WhatsApp a proposta, tudo, e a gente poder enviar direto, eu acho sensacional. Porque isso. há aqueles que amam e há aqueles que têm um pé atrás o envio da proposta pelo DWV, né? Eu acho que fica formal, eu acho que fica entendível E é, pro cliente. e é uma forma de legitimar o teu atendimento, né? Isso que é... Embora a gente entenda que o de acordo dele ali no WhatsApp tenha validade, mas nada como um documento, né? Que a construtora receba. Nada como um documento para o Sim. cliente, sabe? É um Sim. momento que ele cria aquele elo, né? Então, eu acho sensacional aquela funcionalidade. Top. Eu não tenho muito o que reclamar. né? Adoramos. Sou Legal. fã, Ai, né? que legal, porque Ah, a gente que também legal. adora no módulo de envio de proposta. Ô Pri, você já contou o banheiro no meio do terreno e foi muito legal, né? Tem mais alguma história que você gostaria de compartilhar com esses corretores? Vamos lá. Se quiser olhar para essa câmera aqui, ó, eles estão olhando para ti. Eu já fiz tanta coisa, gente, mas tanta coisa. A gente faz muito evento. Por exemplo, eu fiz um evento com um balão. Com balão? Com balão, a gente Que legal. de balonismo. Então a gente colocou o balão lá no meio do loteamento. E aí eu criei um motivo para ter um evento de vendas onde o cliente qualquer da comunidade poderia ir lá e a gente ia fazer a subida com balão. Que massa. Aconteceu que não tinha vento, o clima não tinha condição foi propício. de subir. Não tinha condição de subir por conta do vento e da situação. Já entra na categoria de perrengue chique. Então. Foi mais ou menos. E aí teve um cliente que foi, não um cliente, mas um visitante que foi e reclamou. Falei, mas é porque condição climática, não tinha como subir, e ele reclamou bastante. Esse foi um caso, mas o outro caso é que a gente ia fazer a entrega do loteamento na cidade. E aí a gente criou um evento de entrega, onde os clientes iam lá com recepção, com banda, para celebrar o momento, porque era o primeiro loteamento que a gente estava entregando na cidade. E aí, num dia anterior, a gente chamou uma equipe de Floripa que tinha food truck. Olha. E aí eles foram todos lá para a cidade para se alocar lá no empreendimento. E aí a gente teve uma ideia de fazer uma carreata. Do nada, a gente quis fazer uma carreata para anunciar para a cidade que os food trucks estavam chegando e que a gente ia ter um evento no outro dia. Lógico. E aí eu peguei o carro plotado da cidade, da empresa, fui puxando a carreata e fui fazendo. Você, Eu, no volante. a primeira da fila. Buzinando. Gente, já chegou a carreata, dá licença, me respeita. Respeito uma história. E eu fui louca, bem buzinando e circulando pelo centro da cidade e tal, e tal, e tal. Daqui a pouco, eu não lembro se era a polícia ou se era a guarda municipal, nos parou pedindo autorização. E aí? Nós não tínhamos. Lógico. Com Era um bom óbvio. imprevisto, né? E aí a gente
arcou com algumas despesas Sim, lá. Faz parte. Faz parte do negócio. E aí tivemos que cortar a carreata, mas a gente já tinha corrido a cidade toda, já tinha anunciado. Sim. A buzina do meu carro já tinha acabado, da Doblô. Então tava tudo certo. O barulho já estava feito. Porque assim, se é para fazer estardalhaço, pode me chamar. Ah, é? E aí foi isso. Marca esse na foi agenda, um outro Isa. perrengue. Pergunta dos rios, Dago. Das dancinhas e tudo mais. Fala das suas dancinhas e tudo mais, por favor. Vamos lá. Eu recebo algumas críticas, tá? Às vezes. Tivemos corretores aqui que foram um pouco, né, contrários à dancinha. Então agora é seu momento de falar bem da dancinha. Vamos lá. Eu já falei aqui que eu uso essa rede e esse espaço como entretenimento, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de humor, né? Eu sou muito ligada ao humor e tô sempre brincando, e eu acho que a vida com humor, com graça, ela é mais leve. Então, o Reels, né? Ele proporciona isso. Você pode estar fazendo uma dublagem, você pode levar o dia a dia da sua profissão, de qualquer profissão, para o humor, entende? Então, assim, fazer as dancinhas é um pouco do que o conteúdo, do que o mercado te pede no momento, né? Porque as dancinhas acontecem ali naquela rede e te faz crescer, Faz engajar. e tudo mais. Lógico. Ela tem um pouco da minha essência. Eu gosto de dançar, já falei aqui. Ela tem a pegada... Não, tu falou, a gente não tava gravando, Pri. Ai, gente, não tava gravando. Mas enfim, ela mais gosta de uma dançar, gafe, a tá? segunda. Enfim. Então, assim, dançar é algo que faz parte da minha essência. Se eu estou mostrando, né, a minha essência nessa rede, eu vou usar de dancinha, sim, não tem problema nenhum. Não tenho vergonha dessa exposição, muito Como é que pelo era aquela contrário. musiquinha lá? Beijo no ombro. Beijo no ombro. Beijinho Hã? no ombro. Um beijinho no ombro para as recalcadas, é isso aí. Às vezes a gente sofre críticas, é comum. Isso que eu ia te perguntar, como é que você lida com os haters? Dá uma resposta aos haters, porque deve vir muita. Ao mesmo tempo que a galera deve se divertir horrores contigo, deve, né? Sim, eu apoiar. recebo. Como é que tu corresponde aos haters? Eu não gosto de responder, tá? Porque Ignorar os hates ignorar é a o melhor melhor, né? opção, tá? Mas tem alguns que, estrategicamente, porque assim, a gente aprende na vida, tudo aquilo que a gente é natural a ser estratégico, a gente ganha mais. Então, assim, eu aprendi a ser um pouquinho estratégica com os haters. E quando, recentemente eu recebi um hater, para e pensa. O cara parou para fazer um Instagram fake, para ir na minha publicação e comentar, para me agredir. Aí o que eu fiz, né? Falei, poxa, isso vai de alguma forma gerar engajamento. Dei uma olhada nos meus números, vi que estava um pouquinho baixo, fui lá no Stories e comentei, olha, gente, acabei de receber um hater. Eu fui falar, cara, isso aqui é livre, o choro é livre, pode sair, não precisa ficar aqui. Eu tô aqui com pessoas que me seguem. Mas será que ele não te admira e ele não faz isso e aí ele é frustrado? Pode ser, só que Né? o que aconteceu? Porque é todo um tempo investido, né? Todo um tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso, gente, sinceramente. E aí, o que acontece? O meu engajamento explodiu. Uau, Eu tive um Reels que explodiu, eu tive um engajamento, nossa, assim, subiu, porque daí as pessoas começam a comentar, calma, não liga, né? E a resposta no direct é o maior engajamento que tem no Instagram. Então, tipo assim, o cara só me favoreceu. Então, até quem tenta te atrapalhar na vida te ajuda. Manda um beijo pra ele, então. Um beijo pro meu amigo hater. Não, e eu ainda fui depois no Instagram, falei, eu queria mandar um beijo pro meu amigo hater que me ajudou no engajamento. Então, exatamente. Ele é teu fã, ele com certeza vai ver o podcast. Mas, assim, gente, eu acredito... Tomara que veja. Eu acredito, sim, que é uma pessoa que me acompanha. Não sei que barulho eu faço na vida dela, não sei o que, né? Mas que, enfim... Mas essa pessoa te adora. Deve Ela é ser. frustrada por ela não fazer igual. Eu não consegui, com certeza, tá? É E eu isso também quero mandar um abraço para as pessoas que fazem reuniões, que marcam reuniões e deixam um longo tempo de espera no sofá. Como que a
gente entrou nessa pauta? É uma pauta aleatória. Eu não, só É para deixar horrível. bem claro, tá, pessoal? Eu não faço parte desse pessoal Não que deixa faz esperando. parte dessa estatística, porque a gente marcou às 18 horas, a moça chegou Super às pontual. 17h30. Exatamente. É que meia isso é- hora é de que- antecedência. Maravilhosa. O trabalho dela foi incrível já desde o início, né? Desde o Já início. chegou aqui antecipada. Já pegou a gente né? no pulo. E eu só quero deixar claro que isso aí é para as pessoas que não são, né? Assim, pontuais. Exatamente. Verdade. Eu tenho O dificuldade recado com, tá dado. com ponto. Assim, ó, não me deixe esperando, Olha aí. Olha, porque eu não gosto de deixar ninguém esperando, sabe? Tu Então sabe não que me deixa. eu vi um meme esses dias. Corretor não se atrasa, ele gera expectativas. Uau. Só que assim, o corretor não pode se atrasar. Não, com cliente não, jamais. Jamais, cara. Jamais. Esse negócio de gerar expectativa, deixa pra gerar expectativa em outra coisa, mas não Não, se é. atrasando. Surpreender é a palavra. Surpreender, esteja lá na frente, lindo, formoso, chaves na mão, Engole o choro e vai. engole choro, o imóvel que esteja com as janelas abertas, né, cheirosinho, pra isso sim é gerar expectativa, sim, né? Assim, ó, tem corretor que eu gosto sempre de falar da experiência, né? Chega antes, conversa com o proprietário, né? Se for imóvel de terceiro, leva um cheirinho para jogar no ambiente, tira as coisas que estão expostas. Varre a barata, se tiver lá. Limpa, se quiser levar até um porta-retrato com a foto do casal, da família, enfim, Uau, daí causar tu um já impacto. foi um pouquinho mais longe. Mas é experiência, entendeu? Maravilhoso, É aham. se imaginar no lugar, enfim. Tem que ir antes, não pode chegar em cima do laço. É isso aí, galera. Resgatando corretores de imóveis do mundo do amadorismo e elevando em profissionais de alto padrão. Essa é a frase que estampa a bio da Priscila Pereira. Muito obrigado por ter vindo aqui no Papo de Corredor. Maravilhosa. De verdade, a gente está muito contente de te receber, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria muito, há muito tempo já conhecer vocês. Eu sou fã, agora eu quero falar aqui, eu quero rasgar a Aí, ó. seda. Eu sou fã do marketing de vocês, eu sou fã dessa menina. Vocês arrasam, o que vocês criam, né, de conexão, o que vocês trazem pra gente como corretora, assim, ó, é incrível. Às vezes a gente tá lá cansado, vem dar aquele up só pela publicação de Olha vocês. que legal. Então, Olha assim, o ó, impacto, Isa. Que bom, Parabéns fico feliz. mesmo. O trabalho de vocês é excepcional e eu desejo assim todo o sucesso do mundo. Vamos mudar esse mercado? Vamos? Com certeza nós vamos tá mudar bom. esse mercado e É a isso visão aí, do corretor ó. de imóveis. Show Conta de com a bola. gente. Show. Gente, arrasamos. Aê, mais Beijo. conta. Cara, Mais não é um. mentira. E Eu o livro? amo. Ai, o livro eu não falei, né? Faz story.